Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia para vocês. Iniciando nessa manhã de sexta-feira, mais uma mensagem ao vivo. Paz do Senhor. A palavra de Deus, ela diz assim, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, versículo 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Irmãos, a palavra fala de uma situação bem inusitada, né? Eliseu foi um profeta que, através dele, o Senhor operou grandes feitos. Através dele, o Senhor operou grandes milagres. Tanto através da vida dele, como através da vida de Elias. Foram dois profetas de grande poder. E Elias tinha, através da ação do Espírito Santo ressuscitada, ali o Senhor ressuscitou através dele a vida de uma criança. Eliseu também já tinha vivido essa experiência de o Senhor usá-lo para ressuscitar uma criança. Mas como parece que tudo que Deus fez na vida de Eliseu foi em dobro daquilo que ele fez na vida de Elias, né? Uma porção dobrada, como ele mesmo pediu que ele fosse concedido, uma porção dobrada do Espírito. E as ressurreições, elas foram duas na vida de Eliseu. Se Elias, no ministério de Elias houve uma ressurreição, no ministério de Eliseu houve duas, mas uma segunda bem inusitada, bem inesperada. Eliseu tinha morrido, já tinha sido enterrado, e a palavra fala que o exército levava um homem que tinha sido morto, né, esse bando. Quando eles viram um outro bando, eles lançaram esse homem morto que estava sendo carregado na sepultura de Eliseu. O que, caindo aquele homem dentro da sepultura de Eliseu, tocando nos ossos de Eliseu, ele reviveu. Só de tocar nos ossos de Eliseu, se levantou sobre os seus pés. Talvez ninguém esperasse que isso acontecesse, né? Isso aconteceria, acho que não tinha essa possibilidade, mas foi o que ocorreu ali. Um texto bem curioso, mas traz para nós uma aplicação espiritual, uma aplicação contextualizada com o momento que vivemos, bem profético, né? Porque o mundo, ele carrega o homem para a morte, como aqueles homens carregavam aquele outro homem para a morte. O mundo também carrega o homem para a morte. O mundo não tem compromisso nenhum. No mundo não se tem nenhum tipo de compromisso com nada, com família, não se tem compromisso com valores morais, muito menos com a Bíblia ou com Deus. O mundo não se mede às consequências com seus atos. As pessoas vivem como se não houvesse o amanhã, inconsequentemente. Suas atitudes são intensas, né? Mas da mesma maneira as consequências de suas atitudes também são intensas. Esse mundo que nós vivemos carrega o homem para a morte. Mas aquele que tem uma experiência pessoal, individual, com Deus, esse alcança a vida. Numa provação, momento de luta, nós somos levados a essa experiência pessoal e individual, né? Individual. Algo que Deus, ele fala conosco de uma maneira muito pessoal, de uma maneira muito íntima e exclusiva, individual, porque é só nossa. A experiência é nossa. Podemos até compartilhá-la, mas vivemos sozinhos. Uma experiência entre nós, em particular, entre nós e o Senhor. Essa experiência nos faz alcançar a vida. Ela vai numa contrariedade, na contramão daquilo que o mundo tem conduzido o homem. Deus nos conduz à vida. O mundo nos carrega para a morte. A palavra fala que sucedeu que enterrando eles um homem, é isso que resta para o mundo. Morte. Não há esperança. Leva o homem ao abismo da sepultura, a morte eterna.
E aqui a gente está saindo da esfera morte física do texto e indo para a morte eterna. Enterrando eles um homem. Só enterra. Enterra vidas, enterra esperança, enterra sonhos, enterra projetos, enterra pessoas, né? E as suas finalidades, os seus projetos, os projetos de Deus na vida delas, na verdade. Os projetos morrem e são enterrados. Esse mundo aí não tem valor. E no mundo nós também não temos valor. A palavra fala que na sepultura de Eliseu, quando aquele homem que estava sendo enterrado tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu. A mesma hora ele reviveu. O Espírito Santo, irmãos, ainda está no mundo. Quando Jesus vier, ele irá embora junto com a igreja. Mas esse Espírito Santo que ainda está no mundo tem agido. Tem agido aonde? Ele tem agido aonde? Ele tem agido dentro de uma igreja na qual nós fazemos parte. Aqui eu não estou falando de instituição. Essa igreja é como o profeta Eliseu. Ela morreu para o mundo. Nós, quanto igreja, morremos para o mundo. Paulo diz, já estou crucificado para o mundo. Esse Espírito Santo age em nós e através de nós. Essa igreja está morta para o mundo, mas está viva para o Senhor. Nós, a cada dia, morremos para o mundo, mas revivemos para o Senhor. Os ossos, fala de estrutura do corpo, né? A nossa estrutura, ela gera vida. A estrutura da igreja, ela gera vida. Vida daquele que está sendo enterrado pelo mundo, inclusive. As nossas orações fazem com que aquele que esteja sendo enterrado pelo mundo venha a também ter vida. Venha também a alcançar o milagre da salvação. A presença do Espírito Santo. Você só já é o milagre da vida, né? Então, nossa posição, ele já foi usado até morto. Enterrado ele foi usado. E dirá o irmão, a irmã que está passando por uma provação, que às vezes pensa assim, não tem condições, não pode me usar, porque não é esse o momento, eu não estou bem. Tudo dando errado na minha vida, nós esperamos estar passando por um bom momento para poder ser úteis, né, na presença de Deus. Não é assim. Não é assim. Quantos estão sendo enterrados por esse mundo, pelo pecado, se distanciando a cada dia do Senhor, se distanciando às vezes daquilo que é o projeto de Deus para a vida dele. Uma decadência total. Muitos têm sido enterrados, mas eu acho que nós, fica aqui a palavra, também morremos para esse mundo, né? Mas estamos vivos em Cristo. Nós temos sim essa autoridade espiritual para poder levar as pessoas a uma experiência de vida, na verdade de ressurreição. Esse é o nosso papel. Somos os ossos de Eliseu, né? Estrutura. Eu acho interessante quando Paulo e Silas, no episódio do carcereiro, lá em Atos dos Apóstolos, eles dizem assim, o carcereiro fica desesperado porque tem um terremoto, né? E ele pensou que todo mundo tinha fugido, todos os presos, e ele seria morto. Ele era o carcereiro, ele tinha a responsabilidade e a obrigação de guardar, né, ali os prisioneiros, e ele fica desesperado, e ele pensa em tirar sua vida. E Paulo e Silas falam assim, não te faças nenhum mal, porque nós ainda estamos aqui. Essa expressão, nós ainda estamos aqui, mostra que ainda há tempo de salvação, há tempo de aceitação. E foi o que aconteceu com aquele carcereiro. Ele aceitou o Senhor, ele se converteu, depois a sua família também se converteu. Então assim, nós ainda estamos aqui. O homem que está sendo enterrado pelo mundo ainda tem tempo de haver uma restauração dele. A vida que está sendo enterrada pelo mundo. Porque nós ainda estamos aqui. Nós quem? A igreja e o Espírito Santo. Essa é a nossa posição. Esse milagre inesperado na vida de muitos. Essa é a nossa condição. Esse é o nosso id. Não pode ser egoísta, né? Cristãos egoístas que pensam, não, olha, eu tenho muito problema, o que eu vou falar da palavra de Deus? Já repararam que é justamente nesse momento, irmãos, onde Deus nos escolhe, onde Deus nos chama, onde Deus nos
capacita até mesmo e envia vidas para que venhamos a falar dele, para que venhamos a orar, para que venhamos a acompanhar. No momento onde nós pensamos ter tão pouco, Ele quer que venhamos a dividir. Assim que Deus faz. De uma forma inesperada aconteceu aquele milagre. Na manhã dessa sexta-feira, esse dia que se inicia, essa sexta-feira que se inicia, o Senhor esteja dirigindo os seus passos, esteja te usando como instrumento e te dando a cada momento a certeza de que o mundo só a morte. O mundo conduz literalmente o homem à morte física, morte, sobretudo a pior morte, que é a morte espiritual. Mas na presença de Deus, diante do Senhor, uma experiência pessoal e individual com o Espírito Santo, como nós temos vivido, não a morte não. O que há é vida, o que há é milagre, o que há é presença, a paz, o agir do Espírito Santo em nós, através de nós. Deus te abençoe. Eu peço, antes de encerrar essa mensagem, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Paz, Senhor Jesus.